Então o cliente chegou com 2 disjuntores e me falou a seguinte coisa. O vendedor falou que é a mesma coisa. Como o vendedor falou que é a mesma coisa, ao invés de pagar 80, eu paguei 40. Ou seja, economizei 40. Eu dei uma olhada para ele, dei risada. Ele falou, você está rindo do quê, rapaz? Você é doido? Falei, não, se fosse para você comprar os monofásicos, eu não tinha sugerido para você comprar o bifásico, tá? O bifásico sempre foi mais caro, mas em relação à segurança que ele causa à instalação, é bem maior do que a segurança desses dois colocados no lugar dele, tá? Eu até brinquei com ele, falei, você economizou R$40 no disjuntor, tá? Eu precisava desse, você trouxe esse. Só que por causa de R$40, de repente você pode perder uma geladeira de 3.000, uma televisão de 2.000. E o que é pior, causar choque elétrico em alguém que depois não tem preço que pague se essa pessoa vir a sofrer óbito na sua instalação. Tem cliente que às vezes acha que eu estou exagerando, né? Aí eu deixo claro para a pessoa que não sou eu que estou exagerando. Não sou eu que crio as normas. Não sou eu quem crio as leis. Embora todo dia eu vejo, né, tanto na prática quanto na televisão, pessoas sofrendo choques elétricos e instalações elétricas pegando fogo, simplesmente porque ali o proprietário resolveu economizar, tá? Você vê, todos os disjuntores do quadro desse cliente, ele é mono. E outra coisa que piora mais ainda, né? Vamos imaginar, ele tem lá acho que uns 14 disjuntores no quadro dele. Desses 14, talvez 4 ou 5 seja do mesmo fabricante. Lá tem disjuntores que certamente ele pegou de alguém emprestado ou achou jogado em algum canto e colocou ali para economizar um dinheiro. O disjuntor que outrora foi retirado de um local, alguém passou para ele ou ele achou em algum lugar e colocou na instalação dele simplesmente para economizar ali 20, 30, 40, 50, que seja R$80, tá? Então vamos lá. Na maioria dos casos o cliente compra esse aqui, tá? Por causa do preço, a diferença de preço. Nesse caso aqui eu estou falando de 50%, mas tem marcas que chega bem mais a diferença de preço, podendo chegar a 80%. Tá? Então o cliente fala assim, por que se o vendedor falou que é a mesma coisa, o eletricista não sabe o que está falando, o vendedor entende, então eu vou comprar o que o vendedor falou que é a mesma coisa e serve para a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito. Que foi o caso que esse cliente, que esse proprietário, ao ir comprar o disjuntor lá, acabou vindo do vendedor. Quem pede para colocar o bifásico em 220 é a norma, tá? A lógica, é uma certa lógica, né? Quando desarma os dois, a possibilidade de alguém sofrer choque elétrico lá no circuito, tá? É pequena, é remota nesse caso, tá? Vamos imaginar que a entrada foi aqui, as fases entraram aqui, desarmou, as duas fases que estão saindo lá onde o cliente está, lá onde está a carga, certamente não era para ter energia chegando. Então quem estiver mexendo lá, numa área úmida, numa área fria, ou numa escada de alumínio, que não é recomendado, é claro, mas eu tenho observado muitas pessoas em escada de alumínio, mexendo, e não tem energia nenhum naquele circuito. Nesse caso aqui, subentendendo que se trata da mesma coisa, tá? Na mesma alimentação, se desarmou a outra ponta que está lá vai estar energizada, tá? E certamente, mesmo sendo profissional, tá bom? Não estou falando de qualquer pessoa, mesmo profissional. Muitas vezes na correria você acaba esquecendo e daqui a pouco você está tocando no fio, tá? Tocando no fio, levando choque elétrico, caindo da escada, caindo no chão, podendo bater a cabeça, podendo ficar afastado, né? Podendo sofrer alguma sequela, quando na pior situação, podendo morrer, tá? Todo cuidado com a instalação elétrica é pouco.
A gente não pode, por causa de preço, querer economizar. Eu tenho dado orçamento em instalações, em casas, que o cara para fazer custou 2, 3 milhões. Aí na hora de fazer a instalação elétrica, o cara, se você pede 2 mil reais, o cara acha que o mundo vai acabar. O cara acha um absurdo, o cara não quer pagar. Aí aparece alguém lá e cobra por 1.000 e faz tudo isso da maneira errada, colocando em risco ali a instalação, as pessoas e animais de estimação que ali vivem. Tá? Quando a norma sugere para circuito 220 disjuntores bifásicos, tá? É porque quando desarmar um, certamente desarmará as duas fases, ou os dois fios que está indo para a carga. Se eu coloco esse aqui, ao desarmar um, certamente lá na carga, um fio vai estar energizado. Aí basta você tocar nele. E aí você vir a sofrer muitos problemas, né? Ter várias consequências com você, com sua saúde. Só o fato de cair, né? Escorregou. Não precisa estar numa escada. Se você cair de mau jeito, se você cair e bater a cabeça, já tem uma certa gravidade aí nessa situação. Quando eu falo a norma pede para 220, tá? Eu estou demonstrando aqui 50 amperes, tá? Mas 220, independente da corrente, foi 220, o que acontece? O que muda, tá? Independente da corrente, menor, tá? Ou maior do que essa, a gente precisa ter bifásico justamente para isso. A carga 220, desarmou, fechou um curto, desarmou os dois. A carga monofásica, fechou um curto, desarmou só ela, porque o neutro, que pertence a esse circuito, certamente, uma vez que desarmou a fase, tá? A fase energizada, não tem por que estar passando corrente ali naquele neutro. Esse era o principal objetivo do vídeo. As normas estão aí, precisamos segui-la. Quando a gente segue as normas ABNT, NBR 5410 ou qualquer outra norma voltada para a eletricidade, a gente está garantindo a qualidade, eficiência, segurança e o valor da conta de maneira justa no final do mês. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.